Boa noite, meus queridos irmãos. Graça e paz seja com todos, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Sofonias, capítulo 1, e vamos avançar hoje por este primeiro capítulo do livro. Nós vamos ler do verso 2 até o verso 18, final do capítulo 1, Sofonias. Este livro, nós temos aqui 3 capítulos. Acredito que cada capítulo corresponderá a uma mensagem. Serão 3 mensagens. Depois partiremos para Ageu, que é um pouco menor. Mas embora seja um pouco menor, Ageu tem 2 capítulos. Faremos em 4 mensagens. Estamos caminhando já Ageu, Zacarias e Malaquias, e aí nós terminamos os 12 profetas menores. Hoje, Sofonias capítulo 1, verso 2 ao verso 18. Você encontrou? Amém? Diz assim: Destruirei todas as coisas na face da terra. Palavra do Senhor. Parece na igreja católica, né? Você fala palavra do Senhor, o pessoal responde, né? Ainda bem que o pessoal não respondeu. Palavra do Senhor. Destruirei tanto os homens quanto os animais. Destruirei as aves dos céus e os peixes do mar, e os que causam tropeço junto com os ímpios. Farei isso quando eu ceifar o homem da face da terra, declara o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Eliminarei deste lugar o remanescente de Baal, os nomes dos ministros idólatras e dos sacerdotes, aqueles que do alto dos terraços adoram o exército de estrelas, e aqueles que se prostram jurando pelo Senhor e também por Moloque, aqueles que se desviam e deixam de seguir o Senhor, não buscam e nem o consultam. Calem-se diante do soberano, o Senhor, pois o dia do Senhor está próximo. O Senhor preparou um sacrifício, consagrou seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, castigarei os líderes e os filhos do rei, e todos os que estão vestidos com roupas estrangeiras. Naquele dia castigarei todos os que evitam pisar a soleira dos ídolos, e que enchem o templo de seus deuses com violência e engano. Naquele dia, declara o Senhor, haverá gritos perto da porta dos peixes, lamentos no novo distrito e estrondos nas colinas. Lamentem-se, vocês que moram na cidade baixa, todos os seus comerciantes serão completamente destruídos. Todos os que negociam com prata serão arruinados. Nessa época, vasculharei Jerusalém com lamparinas e castigarei os complacentes, que são como vinho envelhecido, deixado com seus resíduos, que pensam, o Senhor nada fará, nem bem, nem mal. A riqueza deles será saqueada, tuas casas serão demolidas. Embora construam novas casas, nelas não morarão. Plantarão vinhas, mas o vinho não beberão. O grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão, dia de toques de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas
e contra as torres elevadas. Trarei aflição aos homens, andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles será derramado como poeira, e suas entranhas como lixo. Nem sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. No fogo do seu zelo, o mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim repentino a todos os que vivem na terra. Amém? Ô misericórdia. Esses textos, esses versos aqui do primeiro capítulo, trazem para nós um prenúncio muito forte a respeito de algo que Deus haveria de realizar no meio da nação de Judá. Nós vimos que Sofonias foi erguido como profeta pelo Senhor para falar à nação de Judá. Sofonias era um profeta de uma linhagem real. Ele era tataraneto de Ezequias e ele profetizou durante o reinado de Josias. Sofonias era um profeta contemporâneo de Jeremias e ele falou em um período, talvez um período maior auge da idolatria de Judá, de Jerusalém. Um período em que a nação de Judá havia abandonado o Senhor para se envolver com a idolatria dos povos pagãos ao seu redor. Nós sempre temos falado a respeito disso desde o início, irmãos, desde o livro de Oséias, o primeiro livro dos profetas menores. Nós temos falado como foi prejudicial para a nação, o povo de Deus, deixar um relacionamento de exclusividade com o Senhor para compartilhar essa relação com outros povos, com outras nações. E nós tentamos imaginar e tentamos entender por que a nação de Judá, por que Israel, na mesma forma, preferiu não confiar e descansar exclusivamente nos cuidados de Deus, uma vida de total e plena dependência de Deus, que sempre se mostrou um Deus provedor, um Deus cuidador, um Deus zeloso, sempre supriu as necessidades do povo em abundância. Mas esse povo, ele tira os seus olhos do Senhor, tira os seus corações da aliança, do pacto, para se entregar a um relacionamento íntimo e profundo com nações contrárias a Deus, nações pagãs que adoram outros deuses. Qual é a chance de dar certo uma relação de um servo do Senhor, de um adorador do Deus vivo e verdadeiro? Qual é a chance dessa relação dar certo quando ele decide se relacionar intimamente com alguém que não adora o mesmo Deus que ele, que não serve o mesmo Deus que ele, que tem práticas e comportamentos repugnantes, completamente contrários às leis desse Deus que ele adora? Qual é a chance dessa relação dar certo? Né? Então, nós encontramos nos textos bíblicos, nos textos sagrados, um princípio valioso, de que Deus, ele não divide essa relação que ele tem conosco com outros deuses. A palavra do Senhor, ela já nos ensina no Novo Testamento que não há como adorar a dois senhores. O que vai acontecer se você tentar fazer isso? Você vai ter o afeto e o amor de um, mas você vai ter o ódio do outro. Não dá para agradar aos dois. Ou você agrada um e desagrada o outro, não tem como. E Deus vem mostrando para o povo que Ele leva muito a sério essa relação conosco. Embora muitos de nós não levemos tão a sério nosso relacionamento com Deus, mas Deus leva a sério o nosso relacionamento com Ele. Ele leva muito a sério. Principalmente porque o que está em jogo é a sua palavra. Às vezes nós não vemos nenhum tipo de problema, né, em falar determinadas coisas, em proferir certas palavras, e acreditamos que isso não nos trará tanto prejuízo assim, afinal de contas, né? Mas Deus leva muito a sério a sua palavra. Ele leva muito a sério. E o que esse primeiro capítulo de Sofonias ele nos revela, irmãos? Os versos 2 e 3 mostram para nós
a intensidade daquilo que Deus haveria de fazer. Deus faz aqui um anúncio de uma destruição terrível que Ele traria sobre os homens. Olha a intensidade dessa destruição. Ele diz: destruirei todas as coisas na face da terra, assim diz o Senhor. Destruirei tanto os homens quanto os animais, destruirei as aves dos céus, os peixes do mar, o que causam tropeço junto com os ímpios. Farei isso quando eu ceifar o homem da face da terra, declara o Senhor. Verso 2, ele vai dizer, junto com os ímpios, farei isso quando eu ceifar o homem da face da terra, declara o Senhor. Nós já vimos em outros contextos no Antigo Testamento Deus irado com o pecado da humanidade. Por que isso, irmãos? Quando nós analisamos numa perspectiva da teologia bíblica, nós sabemos que Deus ele fez uma promessa. Que promessa ele fez? Qual promessa nós escolheríamos ou selecionaríamos para ser a promessa mais importante de todo o Antigo Testamento? Sem dúvida nenhuma, Gênesis 3,15, né? Chamado de proto-evangelho, porque no momento em que o pecado ele entra na raça humana e causa todo aquele desastre, fazendo com que uma contaminação generalizada iniciasse a partir dali, geração após geração, Deus ele já providencia uma solução para esse problema e já faz uma promessa ali mesmo, no jardim, dizendo que para a serpente, que da semente da mulher viria aquele que haveria de esmagar a cabeça dele. E tudo o que Deus faz a partir de Gênesis 3,15 até a plenitude dos tempos, onde se concretiza essa promessa na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, tudo o que Ele faz é conduzir a história para manter a integridade da linha do tempo. Porque Ele escolheu um povo para que através desse povo o Filho dele, o Messias, viesse. Jesus nasceu da descendência de Judá. Ele é chamado de filho de Davi. Davi era de qual tribo? De Judá. Então, a nação de Judá, ainda que ela se desviasse dos caminhos do Senhor e quebrasse a aliança, Deus ele tinha um compromisso com sua própria palavra. Ele tinha um compromisso para com todas as pessoas que haveriam de crer no Filho dele. Todos aqueles que haveriam de crer na promessa, tanto no que estavam vivendo o período do Antigo Testamento, que olhavam para frente, para a promessa do Messias, todos aqueles que criam, Deus tinha um compromisso com eles, assim também com aqueles que haveriam de nascer depois do Messias, que iriam olhar para trás e crer no Filho de Deus. Então Deus tem um compromisso com todas essas pessoas, Deus tem um compromisso com Ele mesmo, com a sua própria palavra. E é por essa razão que todas as vezes que na história o povo de Deus, ele sai, desvia, ainda que 1 centímetro do caminho traçado pelo Senhor, Deus providencia uma maneira de trazer disciplina, juízo, com fins de promover o arrependimento e a reconciliação desse povo. Porque Deus é um Deus soberano, e tudo que Ele promete, Ele cumpre, Ele faz. Então Deus, Ele demonstra aqui algo que Ele já demonstrou outras vezes no passado. Quando nós chegamos lá em Gênesis 6, o que acontece nos dias de Noé? O pecado se torna generalizado. A maldade, a corrupção, a perversidade no coração do homem parece ter ultrapassado todas as barreiras, todos os limites estabelecidos por Deus, ao ponto de nós vermos ali filhas dos homens se relacionando com os filhos de Deus, né? Para aqueles que acreditam na geração de Sete se misturando com a geração de Caim. Até o capítulo 5 nós vimos as genealogias assim, a genealogia de Caim, a genealogia perversa de Caim, andando de um lado, mas a graça de Deus sendo revelada na geração de Sete, do outro, paralela a isso, né? Mas chega no capítulo 6, o que acontece com elas? Se cruzam, e aí o pecado se torna generalizado. E é naquele momento que Deus separa o remanescente, Noé, sua esposa, seus filhos, suas noras, e tem de fazer uma destruição, uma limpeza geral
no mundo. Para quê? Para preservar a promessa. E nessa preservação da promessa, através dos seus atos de juízo, de ira derramada sobre o povo, sobre os seres humanos, Deus, Ele sempre preserva esse remanescente, para que Ele possa dar continuidade à linha do tempo. Aqui nós encontramos a nação de Judá completamente envolvida na idolatria. E Deus, Ele decide então agir, a fim de preservar a sua promessa, comprometido com a sua própria palavra, com as suas promessas. Deus, Ele intervém na história para julgar o seu povo, para punir todas as nações, especialmente a nação de Judá, que estava completamente envolvida, mergulhada nessa idolatria. Nós vamos ver do verso 4 a 9, irmãos, de uma maneira um pouco mais específica, a maneira como Deus, Ele manifesta esse juízo, mas Ele revela para nós aqui que o juízo, ele é contra o pecado da idolatria, contra os idólatras. E há pelo menos 3 tipos de idolatria cometidas aqui, e nós vamos ver isso. Veja só, ele diz no verso 4 a 9: estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Eliminarei deste lugar o remanescente de Baal. O que ele está querendo dizer? Olha, eu vou enviar a nação dos babilônios, Nabucodonosor irá invadir, vai destruir tudo, e não vai restar nenhum idólatra. Absolutamente nenhum idólatra vai ficar para trás. Sabe quando você faz uma limpeza na sua casa, às vezes uma desinfecção, né? Às vezes tem pragas na sua casa, você precisa ali dar uma exterminada naquelas pragas, e aí você faz uma limpeza, mas ela não fica bem feita, e quando você olha para trás, resta ainda algumas pequenas pragas ainda, ficaram vivas para trás, com o risco delas se multiplicarem e voltar tudo que era antes. Sabe aquela planta, que é uma erva daninha, né? O pessoal gosta de cobrir o muro, né? Lá em Montes Claros a gente chama de trepadeira, né? Era? Lá em Montes Claros a gente chama de trepadeira, né? Que ela sai crescendo, esparramando assim, e vai trepando na parede toda assim, né? Vai prendendo tudo assim, e aí você vai lá, corta ela, mas daqui a pouquinho ela já está crescendo tudo de novo, né? Do mesmo jeito, né? E assim é o pecado. O pecado, se ele não for extirpado do meio do povo de Deus, se ele ficar, sabe, irmãos, às vezes nós vemos isso na igreja, né? De modo geral na igreja do Senhor, nós vemos pessoas que têm aquele, vão tratando os problemas na igreja, pastores, líderes, né? A liderança da igreja, vão tratando os pecados dentro da igreja, mas não trata todos, né? Às vezes fica um ou outro acobertado, varrido para debaixo do tapete, escondido, né? Às vezes os pecados mais absurdos que se tornaram públicos são trazidos à tona, e aí nós resolvemos, nós tratamos, mas às vezes nós julgamos aqueles pecados menores, né? Não, esses aí são mais inofensivos, né? Esses aí não fazem tão mal assim, e aí a gente não olha para eles com o mesmo valor, a mesma importância que outros, né? O Senhor Deus se propôs a fazer uma limpeza e varrer completamente, extirpar completamente, expurgar do meio do povo toda a idolatria. Ele diz: não restará nenhum remanescente de Baal. E ele prossegue dizendo os nomes dos ministros idólatras e dos sacerdotes. Aqueles, aí ele vai especificar 3 tipos aqui de relação. Olha só que interessante. Ele diz no verso 5: aqueles que no alto dos terraços adoram os exércitos das estrelas. Haviam pessoas que subiam no terraço de casa à noite e via aquele céu lindo, maravilhoso, estrelado. E o que eles faziam? Adoravam os corpos celestes, né? E o que o Salmo 19 nos diz, né? Os céus proclamam
a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Mas ao invés de adorar o Criador, mediante a sua revelação geral na natureza, o que Paulo fala lá em Romanos 1,19? Eles passaram a adorar a criatura ao invés do Criador, né? Então, eles praticaram a idolatria, adorando os corpos celestes. Então, aqui há um tipo de idolatria. Aqueles que adoram exclusivamente os corpos celestes, as estrelas, não adoram nenhum outro ser, nenhum outro Deus, nenhum outro ídolo, se dedicam exclusivamente a esses deuses, ou a esse Deus especificamente, o exército das estrelas. Mas ele demonstra um outro tipo de adoração, um outro tipo de crente aqui, né? Idólatra. Que tipo que ele coloca? E aqueles que se prostram e fazem o quê? Primeiro, juram pelo Senhor e depois por Moloque. Olha só isso. Então, além daqueles que adoram exclusivamente as estrelas, existiam aqueles que queriam adorar os dois, queriam dividir a adoração. É aquele que queria ser crente, mas também queria ser idólatra. É aquele que queria frequentar um culto cristão, um culto evangélico, mas aquele que queria ir lá para o centro de macumba, terreiro, para o espiritismo, né? É aquele que acha que Deus está em toda parte. Você conhece aquelas pessoas que acham interessante ter aquela diversidade de religião? A pessoa vai na evangélica, vai na igreja católica, vai no espiritismo, vai na Testemunho de Jeová, vai nos mormons. Não, eu vou em todas, porque Deus está em todas, e eu gosto de todas. É de todas as religiões, né? Tem gente que é assim, né? Então tem gente que é exclusivo na idolatria. Tem gente que quer dividir, e vai no judaísmo, vai no evangélico, e vai frequentando todas. Acha que é possível ter essa relação de dividir os deuses, né? E agradar a todos, né? Que mais? E existem aqueles que se desviam do Senhor e deixam de segui-lo, não o buscam e nem o consultam. São aqueles que não são nada. Existe o idólatra, existe o que é idólatra / evangélico, e existe aquele que não é nada, que não vai em lugar nenhum, que não faz absolutamente nada. Olha só isso. E aí o verso 7 vem na seguida, dizendo o quê? Que versículo é esse que nos lembra? Há pouco tempo nós lemos ele. Calem-se diante do soberano Senhor. Nos lembra o verso de Abacuque, né? Vira uma página aí da sua Bíblia, Abacuque 2:20. É isso mesmo. Virando uma página para trás aí, você vai ver Abacuque 2:20. O Senhor Deus está onde? No seu santo templo. Diante dele, cale-se toda a terra. Olha Sofonias falando praticamente a mesma coisa aí. Cale-se diante do soberano Senhor, pois o dia do Senhor está próximo. Enquanto um está correndo para adorar as estrelas, o outro está fazendo promessa para Deus e fazendo promessa para os ídolos, e enquanto tem outros que estão vivendo a vida e não estão adorando Deus nenhum. O que eu acredito ser impossível não adorar a Deus nenhum, né? Porque quando você não se envolve em um relacionamento com nenhum Deus, você se torna Deus de si mesmo, porque você se torna autossuficiente, né? Você é autossuficiente, você não precisa de Deus. Então eu não consulto Deus nenhum, eu vivo a minha vida, eu sou Senhor de mim mesmo. É auto-idolatria, né? É a idolatria de si mesmo, né? É egolatria, né? Então, diante deles, o Senhor Deus vai se levantar. Diante de todos esses, todos. E é interessante, né? Porque não há distinção diante de Deus. Talvez alguns possam chegar diante de Deus e falar assim: não, Senhor, Ele é mais idólatra do que eu. Eu, pelo menos, eu sou idólatra, mas pelo menos eu vou na igreja. Pelo menos na hora do louvor eu canto, eu ouço a palavra. Pelo menos eu estou lá, eu entrego o meu dízimo. Ainda que lá fora eu tenha um pouco de idolatria, né? Mas pelo menos aqui eu estou aqui na igreja. O outro é totalmente idólatra, ele se entregou totalmente à idolatria. O outro não adora Deus nenhum, ele não faz nada. Eu pelo menos estou no meio. Mas Deus está dizendo: olha, cale-se todos,
diante do Deus soberano. E o dia do Senhor está próximo. E quando ele chegar, a ira dele será derramada sobre todos, indistintamente. Então não adianta querer se justificar, querer encontrar uma resposta, uma desculpa para o seu pecado, porque todos hão de comparecer diante do justo juiz. E ele prossegue: no dia do sacrifício do Senhor, castigarei os líderes e os filhos do rei, e todos os que estão, e aí ele vai mostrar que aqueles 3 tipos de idolatria lá, eles estão se encaixando dentro desse perfil aqui, olha. O verso 8, ele diz: e todos os que estão vestidos com roupas estrangeiras. Como é que está na sua tradução aí? Final do verso 8. Se vestem como estrangeiros, trajes estrangeiros. O que isso significa? Imagine o povo de Deus, que deveria estar vestido adequadamente para a adoração, para a cerimônia, onde eles compareceriam diante do Senhor Deus. Deveriam, aqui se referindo aos sacerdotes, que trazem, qualquer judeu, ao olhar para um sacerdote bem trajado, ele identificaria que ele estaria pronto para uma cerimônia, para uma adoração ao Deus vivo e verdadeiro da nação. Vestes adequadas, vestes apropriadas para o momento do culto, da cerimônia, né? Mas quando fala de vestes estrangeiras, está falando o quê? Esse povo abandonou o Senhor Deus e a adoração dele para se travestir dos costumes pagãos, da adoração dos ídolos, a idolatria. As vestes aqui são usadas como essa figura de linguagem das roupas, das vestes. Eu tirei a minha roupa de cristão evangélico e vesti a minha roupa de idólatra. Essa roupa que eu adquiri lá fora, no mundo. Ou seja, sabe aquelas pessoas, irmãos, que você sempre admirou pela sua piedade, pela sua fé, pela sua perseverança, pela sua devoção, mas essa pessoa resolveu tirar as roupas do evangelho, da fé, da caminhada com Deus, do cristianismo, e se entregar ao mundo, e se vestir as roupas estrangeiras, as roupas lá de fora, se tornaram irreconhecíveis, não é assim? Você encontra com essa pessoa na rua e você fala assim: nossa, está irreconhecível. Quem viu essa pessoa lá na igreja adorando a Deus e vê ela hoje, não tem nada a ver. É outra pessoa completamente diferente. Nossa, a gente via aquela pessoa ali. Agora, recentemente a gente viu até um rapazinho que a Tata me mostrou o vídeo dele, cantor. Um molequinho cantava no programa Raul Gil, evangélico, né, chamado J.A., né? Vocês irmãos já viram. Criado na igreja, cantava louvores, participou do programa de calouros lá no Raul Gil, louvava a Deus, cantava hinos maravilhosos, hino maravilhoso. Resolveu se entregar à homossexualidade. Mas quem vê esse rapaz hoje, já jovem, maior, está completamente irreconhecível. Irmão Zé Maria, se o senhor visse ele cantando, pequeno, louvando a Deus, e hoje vê ele rapaz hoje, com cabelo grande, com roupas de mulher, vestido, maquiado, com unhas, totalmente transformado. Quem vê essa pessoa passando na rua e fala assim: não é aquela mesma pessoa que cantava louvores e estava na igreja adorando a Deus. Irmãos, eu conheci, isso é o que eu vi na mídia, né, de pessoas que estão na mídia, saíram aí nas redes sociais, né, mas falando de experiência agora particular, pessoal, eu conheci jovens assim, nessa situação, de crescerem na igreja louvando a Deus e adorando, você vê aquela imagem de Deus refletida naquela pessoa, mas de repente a pessoa resolve tirar toda aquela roupa e sair, ir para o mundo, e vestir a roupa que o mundo oferece para ela, e se torna completamente irreconhecível, sabe? O que Deus está dizendo aqui para o povo: olha, não importa como é que é a idolatria sua, se você é um idólatra completo, um meio idólatra, ou alguém que não é adorador de nenhum Deus, todos vocês estão perdidos, todos vocês estão lá. Não existe meio crente, meio desviado. Como uma irmã uma vez chegou para mim na porta, me cumprimentando: pastor, ora pelo meu filho que ele está meio desviado. Eu falei: irmã, meio desviado não tem como. Quem é meio desviado já está desviado completamente. É como estar meio grávida, é a mesma coisa. Não existe isso.
não há como dividir, não há como fazer promessas para Deus, né? Nós passamos para o final de ano agora, né? Não adianta você vir no culto da virada aqui fazer promessas para Deus e depois ir lá na praia e fazer uma oferenda para Iemanjá, soltar um barquinho para Iemanjá. Não dá. Então é importante, irmãos, nós entendermos. Deus, Ele requer de nós exclusividade. Ele não divide a nossa adoração com ninguém, Ele não divide a sua glória com ninguém. E o texto prossegue, verso 10 a 14, onde este grande dia, que é o tema central do livro de Sofonias, o grande dia do Senhor, ele é anunciado. Obrigado, minha irmã, pela água. Olha o que diz o texto. Naquele dia, declara o Senhor, haverá gritos perto da porta dos peixes, lamentos, novo distrito, e estrondos nas colinas. Lamentem-se, vocês que moram na cidade baixa. Todos os seus comerciantes serão completamente destruídos. Todos os que negociam com prata serão arruinados. O que o autor aqui está dizendo? Jerusalém, ele é uma cidade que não é muito grande, mas ela tem setores. Existem lugares específicos ali, como a porta dos peixes, a porta das águas. Existem lugares específicos geograficamente nessa cidade. E aqui o autor, ele especifica, né? Outro dia eu estava assistindo até uma aula sobre arqueologia, e ele mostrou, o professor mostrou a planta baixa de Jerusalém no Antigo Testamento. E é muito interessante a forma, né, como Jerusalém estava dividida geograficamente. E em cada parte ali havia um setor específico. Aqui no verso 11, que fala, lamentem-se vocês que moram na cidade baixa, algumas traduções é Micter, não é isso? Vale Novo, a Bairro Novo, tem uma tradução mais antiga que fala Micter, Mactes, né? Mactes, cidade baixa. Mactes significa cidade da argamassa, o lugar da argamassa, né? Ou seja, o lugar onde se fabricava, né? Fazia barro, fazia tijolo, certamente ali ficavam aquelas fornalhas onde se fabricavam os tijolos, né? Fazia argamassa para poder erguer muros, construir casas. Era provavelmente um lugar da construção civil, onde se fabricava, o depósito de construção, o lugar onde se fabricava ali tudo, né? Isso, lugar da argamassa, né? Nesse lugar, olha, ele especifica alguns lugares. Ele diz, naquele dia haverá gritos. Todos esses lugares, eles serão marcados pelo desespero e pelo pavor, né? Por quê? Haverá gritos perto da porta dos peixes. Porta dos peixes era um lugar onde é como se fosse uma porta mesmo, era um canal, uma passagem que dava acesso lá de fora para dentro da cidade, e o córrego, um lago, era formado dentro da cidade. O córrego passava por essa passagem, por essa porta, e ali os peixes eram acumulados ali. Ali era o lugar onde o pessoal realmente pescava sem precisar de ir lá fora. É como se fosse uma espécie de açude, né, ou aquário, né? Ali ele se armazenava ali, né, um viveiro, né, por assim dizer, né? E essa porta dos peixes haveria gritos, lamentos, haveriam estrondos nas colinas, lamentos no novo distrito, estrondos nas colinas. Lamentem os que moram no lugar da argamassa, todos os comerciantes serão completamente destruídos. A destruição, o juízo de Deus viria sobre a cidade em todos os cantos da cidade. Não haveria aquele lugar que as pessoas poderiam dizer, olha, não vai lá não, porque lá está ruim, vem para cá. Não, porque cada lugarzinho, cada cantinho, cada setor da cidade seria afetado pelo juízo de Deus. Não haveria nenhum lugar. Certamente as pessoas poderiam correr e fugir, e certamente no meio do caminho elas iriam se esbarrar com pessoas vindo na direção contrária de outros lugares da cidade. E essas pessoas iam dizer, olha, não vai para lá não, porque lá está ruim. Então não vai para o meu lugar também não, porque lá está pior. Ia ser uma correria, eles não iam saber para onde ir. E olha só,
como que é colocado no texto aqui, o verso 12. Ele diz: nessa época, vasculharei Jerusalém com lâmpadas e castigarei os complacentes. Qual era a postura inadmissível que essas pessoas tinham para com Deus? Eles eram como vinhos envelhecidos, deixados com seus resíduos, que pensam: o Senhor nada nos fará, nem bem, nem mal. O que é isso, irmãos? Eles estavam zombando de Deus. Eles não estavam tratando Deus com a devida importância. Eram completamente indiferentes para com o Senhor. Viviam na idolatria, viviam no pecado, e quando alguém chegava e alertava e falava: olha, não anda por esse caminho não, isso aí é coisa ruim, irmãos, Deus não se agrada disso não. Ah, que Deus, moço, Deus nem está nem aí comigo não, moço, Deus não está nem aí com isso não, Deus não faz nem bem nem mal, não faz nada, né? É como aquela pessoa que está ali, zombando de Deus, proferindo palavras escarnecedoras, né? Aquela pessoa que está ali fazendo tudo que agrada, e a pessoa dizendo: olha, e aí, eu fiz, Deus não fez nada comigo, né? Mas também se trata daquelas pessoas, irmãos, que de uma maneira muito sutil vão se acostumando com o pecado. Existem pessoas, irmãos, que é assim, vai caminhando com Deus, aí daqui a pouco abre um precedente para um pecado, e aí ele logo sente o pecado. O que ele faz? Ele corre lá e confessa, pede perdão a Deus. Daqui a pouco ele volta de novo a caminhada dele, e aí ele peca de novo, muitas vezes na mesma área. E ele: meu Deus, me perdoa, Senhor. Corre lá e confessa e pede perdão e volta de novo. E daqui a pouco de novo, daqui a pouco de novo. E ao invés de arrependimento, o que ela demonstra? Remorso, um mero remorso. Paulo, em 2 Coríntios, ele faz essa distinção de arrependimento e remorso no capítulo 7. Porque remorso é só uma tristeza que a pessoa sente quando ela comete o pecado. O arrependimento sincero, verdadeiro, produz mudança. Arrependimento é abandonar o pecado e voltar-se para Deus e não voltar a praticar de novo aquilo. E isso é arrependimento sincero e verdadeiro. O que não passa disso é apenas mero remorso. E aí as pessoas vão o quê? O pecado, irmãos, é uma coisa tão sorrateira, tão terrível, que ela vai endurecendo o coração da gente. Nosso coração ele vai cauterizando e vai se tornando insensível, de modo que, com o passar do tempo, aquilo que nos impactava e causava aquela tristeza, já não vai entristecendo mais. A gente vai se acostumando com o pecado, de maneira que ele fala assim: olha, eu pequei de novo, mas eu já pedi tanto perdão a Deus por esse pecado, que eu estou até com vergonha de ir lá em Deus e falar de novo que eu pequei na mesma coisa que eu tinha pedido perdão a Ele. Eu vou deixar acumular um pouquinho mais. Aí quando passar 5 dias eu tiver pecado 4, 3, 5 vezes, ou 10 vezes, eu vou lá e peço perdão por todos. Falo: Senhor, perdoa toda a minha multidão de pecados que eu pequei para trás, né? Só que aí daqui a pouco ele vai se acostumando tanto com aquilo, que ele já fala assim: ó Deus, agora é só a misericórdia do Senhor mesmo, e aí a gente entrega, né? E aí a pessoa já cria aquela consciência ilusória, né, de falar assim: não, Deus já conhece todas as coisas, Deus já sabe, Deus não preciso mais ficar pedindo perdão a Deus, porque Deus já conhece meu coração, Ele já sabe. E a pessoa vai se acostumando, irmãos. Daqui a pouco é como a erva daninha. É como a erva daninha. A pessoa já está falando assim. Daqui a pouco chega alguém para convencer ele, principalmente a gente vê isso muito com os jovens, né? Principalmente os que vão para a faculdade, né? Ouvir os professores, né? Os ateus lá. Eles chegam e falam: não, mas que dia que uma coisa ruim aconteceu com você porque você cometeu um pecado? Aí ele para pensar assim: realmente, eu pedi tanto perdão a Deus, fiquei tanto vergonha, chorei tanto, mas na verdade não aconteceu nada de ruim comigo. E aí a pessoa começa. Daqui a pouco ele se entrega totalmente a esse sentimento de falar assim: não importa de eu viver desse jeito não. Deus nunca fez nem bem nem mal para mim. Então está tudo certo. Será que ele realmente existe? Será se na hora que eu estava orando, pedindo a Deus perdão e chorando na presença, será se tinha alguém me escutando mesmo? Será se tinha alguém que estava me escutando, ou eu estava louco, conversando sozinho, achando que tinha alguém me escutando? E assim vai, irmãos. O coração nosso
gradativamente. Ninguém se torna idólatra, ninguém se torna um desviado dos caminhos do Senhor, ninguém se torna um incrédulo, de coração petrificado, da noite para o dia. Ninguém acorda de manhã com o coração duro, não. Isso aí as coisas vão acontecendo, ó, dia após dia. Uma experiência atrás da outra. É uma negligência aqui, é um precedente que você abre aqui, uma concessão que você abre aqui, e vai. Até o coração chegar ao ponto, porque nós estamos falando aqui do povo de Deus, nós estamos falando de Judá, do povo que fez aliança com Deus, do povo que estava sendo governado por reis que propunham um concerto com o Senhor, reis que andaram na presença de Deus. Houveram reis que andaram na contramão da lei do Senhor, mas houveram também reis que andaram na presença de Deus. Mas com a mesma velocidade que a pessoa anda na presença de Deus, muito mais rápido ele vai correr para longe da presença dele. Porque subir a ladeira sempre é mais difícil do que descer, né, irmãos? Se a nossa caminhada com Deus parece ser lenta, né, marcha lenta, subindo de primeira aquela ladeira ruim, né, íngreme, mas se for no que se trata de descer para longe da presença de Deus, é como descer a ladeira, você põe na banguela, né, põe lá no neutro e desce correndo, né? É assim que é a vida, a inclinação do coração humano é assim, né? E olha só o que ele diz: a riqueza deles será saqueada, suas casas demolidas, embora construam novas, nelas não morarão, plantarão vinhas, mas o vinho não beberão. Muitas dessas pessoas que zombam de Deus, que dizem, não, Deus afinal de contas ele não vai fazer nem bem nem mal. Será que Deus realmente existe? Ele não vai fazer nem bem nem mal. Vou continuar vivendo a minha vida. A segurança deles passa a existir sobre o quê? Dinheiro, casas, bens materiais, né? Não, meu Deus é o meu dinheiro, é o meu trabalho, sou eu mesmo, eu que acordo de manhã e trabalho. Uma vez, eu conversando com um homem de situação financeira muito boa, eu era ainda jovem, adolescente, foi um dos primeiros empregos meus, primeiro trabalho freelance que eu trabalhei. E esse dono da empresa era um homem professor de filosofia e ateu. E eu conversava com ele em um almoço uma das viagens de trabalho que a gente fazia, e eu sabia que ele era um ateu, né? E ele falava comigo de que ele tinha casa, carro, né? E que ele trabalhou muito para conquistar isso. E eu falei, olha, graças a Deus por isso, né? Graças a Deus não, graças a mim, porque eu que trabalhei. Se não fosse eu acordando cedo, trabalhando, eu que não ia conseguir. Olha para você ver, irmãos, a segurança deles está nisso, é no dinheiro que está na conta bancária, né? É na casa confortável, né? É no carro de luxo que ele tem. É nisso que a segurança dele está repousada, né? É nisso. Mas se falar de Deus, não, Deus não faz nem bem nem mal. É assim como o povo estava aqui, né? E olha só o que vai acontecer, verso 14. O grande dia do Senhor está próximo. Está próximo e vai acontecer o quê? Logo vem, ouçam, o dia do Senhor será amargo. Como será amargo? Você já bebeu chá de boldo? Fel? Amargo. Ele não sabe como é que consegue, né? Própolis, colocar própolis direto na garganta. Aquela coisa ruim, amarga. A gente não consegue digerir aquilo, né? É uma coisa terrível, né? Giló, então. Irmão. E para finalizar, queridos, para a gente finalizar aqui, verso 15 a 18, aqui é a consequência do pecado. Olha só uma coisa interessante. Vamos ler o texto, verso 15 a 18, falando sobre a consequência do pecado. Aquele dia será o dia da ira, dia
de aflição, dia de angústia, dia de sofrimento e de ruína, dia de trevas e escuridão. Vai gravando bem essas palavras aí, viu? Aflição, angústia, sofrimento, ruína, trevas, escuridão, nuvens, negridão, dia de toques de trombeta e gritos de guerra. Veja só isso. Contra as cidades fortificadas e contra as torres elevadas. Torres elevadas, olha só. Trazei aflição aos homens. Andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles será derramado como poeira, e suas entranhas como lixo. Nem a sua prata e nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. No fogo do seu zelo, o mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim repentino a todos os que vivem na terra. Sabe que esse texto aqui, tem algo interessante nele. Dia 11 de setembro de 2001. Onde vocês estavam? Dia 11 de setembro de 2001. É interessante porque esses eventos assim marcam a gente de uma forma que a gente lembra até onde que a gente estava na hora, né? Quando a televisão estava ligada e todo mundo vendo aqueles aviões batendo com a torre e ela desabando toda, e aquela poeira subindo, e aquele pessoal coberto de poeira. Na época, dia 11 de setembro, esse texto foi um dos textos mais lidos nos Estados Unidos, esse trecho, que fala sobre dia de aflição, dia de angústia, sofrimento, ruína, trevas, escuridão, nuvem e negridão, toque da trombeta, as sirenes, né, das ambulâncias, dos carros de bombeiro, gritos de guerra contra as cidades fortificadas, contra as torres elevadas. Na época, as pessoas acreditavam que essa profecia estava se cumprindo naquele dia, 11 de setembro de 2001. Mas a verdade é que esse texto aqui, irmãos, ele foi uma profecia cumprida sobre a nação de Judá. E o Império Babilônico, aqui os textos se referia à invasão de Nabucodonosor, do Império Babilônico, que invadiu Judá e destruiu. Mas nós não podemos negar também as muitas semelhanças, né, de tudo o que ali aconteceu com aquilo que o texto está aqui narrando, né? E o que essas semelhanças podem nos dizer, né? Certamente o episódio ali, né, de 11 de setembro de 2001, servirá, ao analisar esse texto aqui, de uma ilustração, né? Traz para ilustrar, lançar luz, esse é o significado da palavra ilustração, né? Lançar luz. Exatamente. Era o centro do poder econômico dos Estados Unidos. E é exatamente isso. Era o centro do poder econômico dos Estados Unidos e era a ostentação do poder de toda a nação, né? A nação ostentava o seu poderio econômico sobre todo o mundo, como a potência, a principal potência global, através das Torres Gêmeas, né? Sim. Bateu as torres, desabou. Você via corpos pulando do prédio desabando, poeira, um quarteirão, mais de um quarteirão inteiro, né? A parte inteira ali da cidade foi coberta de uma nuvem de poeira densa, escura, né? E a gente olha para tudo isso, o que a gente pode aprender? Analisando aqui o contexto de Israel e lançando luz sobre o episódio de 11 de setembro, né? Que não adianta poder, riqueza, né, quando o seu Deus não é o único e verdadeiro Deus. Quando se adora outros deuses, quando se é um idólatra, quando se é alguém que está completamente entregue à sua fortuna, né? Alguém certa vez disse que o dinheiro é um excelente servo, mas um péssimo patrão, né? Porque ele cobra caro, né? Então, quando nós olhamos para esse cenário aqui, nós aprendemos, irmãos, que não há outro caminho senão o Senhor. Nós fechamos, então, esse primeiro capítulo de Sofonias, aprendendo que Deus, Ele não fica indiferente diante do pecado. Deus, Ele tem um compromisso com a sua própria palavra e Ele há de agir contra o pecado do seu povo.
tudo para fazer cumprir as suas promessas, aquilo que ele prometeu. Deus, ele requer exclusividade na adoração. E ele vai se levantar contra aqueles que praticam o pecado, a idolatria, a iniquidade. Deus vai se levantar contra eles. E não poupará ninguém. Todos terão de comparecer diante da justiça de Deus e terão de prestar contas. A incredulidade, a ambição, a fama, o dinheiro, a força militar, força bélica, nada disso poderá livrar das mãos do Senhor. Quando Deus, ele então se levantar para o grande dia do Senhor, e nós sabemos que grande dia é esse, que nós tanto almejamos e tanto aguardamos, o dia que o Rei dos Reis vier, o dia que o noivo vier, esse sim, o grande dia virá, e diante dele todo joelho vai se dobrar. Amém? Vamos orar? E vamos agradecer a Deus, porque embora a justiça de Deus se manifeste contra os ímpios, aqueles que perseveram com seus corações, com suas vidas entregues nas mãos dele, sabem que podem descansar nesse Deus, que podem confiar nele e encontrarão a verdadeira paz nessa relação com o seu Deus.